Olá, tudo bem? Então esse é o segundo vídeo da nossa série e o que eu quero trazer para vocês hoje é uma pergunta muito comum que eu recebo muitas vezes. E a pergunta é: por que, mesmo que eu tenha uma boa relação com a minha vida não vai para frente? Então, quando nós pensamos em pertencimento, em ordem e equilíbrio, nós precisamos compreender que essas leis, elas interferem, elas permeiam as relações e essas leis, quando nós pensamos nas consequências, não tem filtro. Qualquer comportamento, qualquer movimento disfuncional vai ter uma consequência. E quando se trata da mãe, quando se trata do pai, nós nem percebemos o comportamento disfuncional. E qualquer objeção que nós podemos experimentar em relação à nossa mãe tem uma consequência séria, uma consequência disfuncional séria. Por quê? Porque a relação com os nossos pais é a relação mais importante da nossa vida. E quando nós pensamos no pertencimento, qualquer julgamento, qualquer crítica e qualquer objeção interrompe o fluxo da vida em relação aos nossos pais. Como é isso na vida real, Gra? Então, na vida real é assim, né? Não se assustem, mas é assim. Então, tá lá a mãe e tá lá a filha. Então, eu olho para minha mãe e eu começo a validar ela pela aparência, por exemplo, ou pelo jeito que ela se comporta, ou pela roupa que ela veste, qualquer comportamento. E eu chego e eu já faço uma avaliação, né? Isso era muito comum acontecer comigo e é comum acontecer com praticamente todas as pessoas. Nós temos um senso crítico muito elevado em relação à nossa mãe. Se nós pensarmos em julgamento, e o julgamento ele exclui, qualquer julgamento exclui, a pessoa que nós mais julgamos é a nossa mãe. Então, quando eu falo de objeção, qualquer julgamento é uma objeção. Se eu vou na casa da minha mãe e eu me incomodo com qualquer comportamento dela, mesmo se eu não verbalizar, eu estou com uma objeção, eu estou interferindo no fluxo natural, que significa a nossa potencialidade pura. Então, isso é muito, muito mais sério, muito mais profundo e muito mais impactante do que nós possamos imaginar. E vocês só vão perceber o resultado, a consequência ou a expressão da violação no momento em que vocês se derem conta de validar de uma forma diferente. Então, como a gente faz isso lá na vida real, lá em casa? Você precisa começar a observar o seu comportamento, você precisa começar a observar como é que você se comporta, a sua postura, né, a sua postura externa e a sua postura interna quando você está na presença da sua mãe ou quando você se lembra da sua mãe, tá? Isso faz sentido para você? Você consegue perceber um pouco como seria isso na vida real? Então, a partir do nosso comportamento, que eu chamo de postura, nós experimentamos todas as relações. E essa postura externa, muitas vezes, ela é camuflada. Então, eu faço uma cara de que tá tudo bem, eu já sei que eu não posso violar, então eu já chego e eu determino que eu não vou ter nenhuma palavra ou nada, nenhum comportamento que vai excluir. E eu esqueço que existe uma postura interna, e eu esqueço que a postura interna impacta muito mais do que a minha cara bonita. Tá? Eu sei do que eu tô falando porque eu vivia com a minha postura externa muito alinhada, mas a minha postura interna estava violando, e principalmente com essas relações mais próximas. Então, o que eu vou sugerir para vocês hoje é começarem a se perceber como é esse estado interno e externo, como é essa postura sua
quando você chega na casa dos seus pais ou quando você encontra a sua mãe especificamente. Você pode fazer isso? E eu sugiro que vocês façam isso, façam esse teste e depois comentem aqui, porque eu quero saber o que vai acontecer. No momento em que você percebe que tem um comportamento disfuncional, você pode sim escolher uma outra postura, mas só depois que você se perceber. Então, a minha dica é que você comece se identificando qual é o seu comportamento, qual é a sua postura nessa relação com a sua mãe. Tudo bem? E nós continuamos no próximo vídeo. Quer dizer que não tava.